Então, em história, nós vamos falar sobre misturas no dia a dia. Isso aqui, vocês olhando para isso aí, vocês acham que é o quê? Vamos ver agora o que vai ser isso. Isso aí é um deserto de areia e sal, localizado na Bolívia, sobre uma camada de salmoura. Salmoura é uma mistura de água e de sal. Então, as misturas que nós vamos falar agora são misturas que nós vemos no nosso dia a dia, como água e sal, água e areia, feijão com arroz e até a água mineral que a gente bebe, pois nela vai ter sais minerais. Então, o que é mistura? Mistura vai ser a junção de dois ou mais materiais, que depois podem ser separados. Como o quê? Café com leite, salada de frutas, água com açúcar e entre outros. Então, nós sabemos que mistura vai ser dois tipos de água e açúcar, tipo assim, né? Dois alimentos que nós vamos juntar eles dois. Então, os tipos de misturas podem ser homogênea ou heterogênea. E agora, o que é isso? Então, se aumentarmos a quantidade de açúcar na água, quando a gente vai adoçar um suco, se a gente botar muito açúcar, vai chegar uma hora que aquele açúcar não vai dissolver mais, vai ficar lá no fundo do copo. Então, nesse caso, ocorre a saturação da mistura. Vamos lá saber o que é mistura homogênea. Quando misturamos dois ou mais materiais e não conseguimos distinguir visualmente os materiais que foram misturados, temos uma mistura homogênea. O que significa homogênea? Homo significa igual. Então, a partir de quando nós fizemos isso, né? Misturamos dois materiais e não conseguimos mais ver ele, feito a gente mistura água com açúcar. A gente não consegue ver mais o açúcar. Então, homo porque ele fica igual. Quando misturamos uma colher de açúcar em um copo de água e mexemos bem, não conseguimos mais observar o açúcar na água. Correto? Vocês já fizeram isso? Sei que sim. O açúcar se dissolve na água. Se dissolve, ele vai se espalhar. Mas sua presença pode ser contada pelo seu sabor adocicado. Então, quando a gente pega um copo e nós vamos... um copo de suco e a gente bota o açúcar lá. Então, a gente percebe que a gente não vai ver mais o açúcar. Mas quando a gente tomar aquele suco, a gente vai sentir o doce do açúcar. Veja nas figuras abaixo como é feita essa mistura homogênea. Então, na primeira imagem, tem um copo de água, pegou uma colher de açúcar e botou dentro do copo de água. Na segunda figura, nós vamos mexer a água, né, com a colher, e vai acontecer o que com esse açúcar? Ele vai sumir. No terceiro copo, ele já está como? A água e o açúcar. Mas nós não vemos mais o açúcar. Então, isso é um exemplo de mistura homogênea, formada por água e açúcar. Então, a mistura homogênea é quando nós não podemos mais ver, não vamos mais enxergar um desses seis materiais. No caso daqui desse exemplo, foi o açúcar. O açúcar sumiu. A gente só vai sentir o sabor do açúcar, mas a gente não vai ver mais. Agora, a mistura heterogênea. Heterogênea vai ser o contrário da homogênea. Homogênea a gente viu que era o quê? Igual. Heterogênea significa diferente. Hétero é diferente. A mistura em que é possível distinguir seus componentes é chamada de mistura heterogênea. Hétero deriva do grego e significa diferente. Esse tipo de mistura pode ser facilmente encontrada em nosso dia a dia. Alguns exemplos são a mistura de água com óleo. Água e óleo se mistura? Não. A gente pode pegar um copo e botar água e botar uma colher de óleo. O óleo vai ficar separado da água. Eles vão ficar no mesmo recipiente, mas a gente vai conseguir ver que eles não se misturam, que eles vão ficar separados. O arroz com feijão e a salada de frutas, arroz e feijão. Se eu botar um prato de arroz e feijão e depois eu quiser separar o feijão do arroz, eu consigo separar o feijão do arroz. Se eu botar
a salada de fruta e depois quiser separar as frutas da salada de fruta no meu copo, eu vou conseguir separar as frutas. Outro exemplo é o granito, uma rocha formada pela mistura de vários tipos de minerais. Então aqui temos o feijão. O arroz com feijão é um prato típico brasileiro. Esses componentes podem ser visualizados, mesmo que fiquem bem misturados. Então, no nosso prato fica bem misturado, né? O feijão, o arroz, o macarrão, tudo. Mas a partir do momento que a gente quiser separar esses materiais, nós conseguimos separar os materiais. Então, voltando. Mistura homogênea. Nós não vamos conseguir ver mais nossa mistura, nós vamos sentir. Então, homogênea significa igual. Então, um dos materiais vai se dissolver com o outro. Heterogênea significa